Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques. Taxação do agro. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e secretários de Fazenda discutem o futuro do convênio 100 após março. Rabobank projeta um novo recorde nas exportações do boi e prevê alta de 5,5% em volume para 2021. Você vai ver também que o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada reduziu a projeção de crescimento do PIB agropecuário de 2020 e 2021. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e secretários estaduais de Fazenda estiveram reunidos para discutir o futuro do convênio ICMS 100. A medida reduz a base de cálculo do ICMS sobre insumos agropecuários nas operações interestaduais e também isenta a cobrança nas operações internas. Renato Conchon, coordenador do Núcleo de Economia da CNA, participou do encontro e conta pra gente qual direção as negociações estão tomando. Conchon, seja muito bem-vindo. Você esteve com os secretários de Fazenda e quero saber se há, neste momento, pedidos para taxar fertilizantes e químicos e acabar com o convênio 100. Bom dia, Kellen. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham no Mercado e Companhia. É um prazer estar falando com vocês. É importante lembrar, Kellen, que na última reunião do CONFASO, que ocorreu em outubro, que prorrogou o convênio ICMS número 100 até março de 2021, naquele momento, a CNA, por exemplo, e outras entidades, tinha solicitado para que a prorrogação do convênio 100 valesse até dezembro de 2022. O que não foi possível, prorrogaram até 31 de março de 2021, isso por conta do pedido de alguns estados, que eles queriam debater tecnicamente alternativas à renovação do convênio 100. Naquele momento, prorrogaram até 31 de março e criaram um grupo de trabalho entre os secretários de Fazendas, alguns, não todos, mas alguns, para debater alternativas. E ontem ocorreu esse encontro, na qual a CNA foi convidada, e eu participei pela CNA, no sentido de propor alterações. Quais alterações foram propostas? Existe a possibilidade, o debate ainda não é nada certo, de alternativas da mudança da tributação do convênio 100, por exemplo, para defensivos agropecuários, que é um debate antigo que nós temos, inclusive em fevereiro, ocorreu na renovação que ocorreu em fevereiro, nós tivemos esse debate sobre a isenção, a redução da base de cálculo sobre produtos químicos, que alguns ministérios públicos estaduais estão questionando essa concessão desse convênio 100 junto aos estados. Então, um dos pontos debatidos no encontro de ontem foi esse. O outro ponto foi a alternativa de uma proposta da majoração da tributação, ou seja, de uma tributação de até 4% incidente sobre fertilizantes, e aí independente dos estados, independente do tipo de fertilizante. Então, foram debatidos no encontro esses dois pontos na noite de ontem, terça-feira, dia 24 de novembro. Em outras palavras, o que você está dizendo para a nossa audiência é que esse comitê de transição que vai negociar o que vai acontecer com o convênio 100, vai dar as direções após março, está propondo duas questões que são taxações, seja de químicos, defensivos, seja de fertilizantes. Na sua visão, isto, somado ao fato de que o governo de São Paulo já aprovou uma lei que vai incidir ICMS, sim, sobre produtos do agro e insumos a partir de 2021. Estes dois fatores juntos mostram para a gente que 2021 será o ano em que o agro deverá pagar mais tributos? Olha, Kellen, realmente, o que nós estamos visualizando e está no nosso radar como CNA, que existe um intuito muito grande, sim, de aumentar a carga tributária do setor agropecuário. Sobretudo, como falei, não está nada definido, são debates técnicos ainda, né, com relação a esses dois itens do convênio 100, mas sem sombra de dúvida, é uma iniciativa. Se a gente acompanhar também o que vem acontecendo e sendo debatido no estado de São Paulo, é uma iniciativa, sim, de ampliar a tributação incidente sobre o agronegócio. E outras iniciativas, tal como, por exemplo, as questões do ITR, que a gente vem a longa data discutindo. Então, eu acredito que sim, que esse
tema de ampliar a carga tributária do setor agropecuário é um novo normal. Em 2021, acredito que teremos bastante intuitos e discussões a respeito nesse sentido, de ampliar a carga tributária do setor. Muito bem. Antes disso acontecer, a gente está aqui debatendo e antecipando para a nossa audiência. Quero separar as duas próximas perguntas em dois temas principais. Um deles é esta reunião que você participou junto com os secretários de Fazenda de estados do Brasil, e quero saber de qual foi a receptividade dos demais secretários à proposta, por exemplo, de taxar fertilizantes. De onde veio essa ideia e como ela foi aceita pelos demais que estavam presentes? Tá. Vejam só, essa proposta ela começou em outubro na reunião do CONFAS, em que uma Secretaria de Fazenda argumentou da necessidade de uma proposta de um sindicato, de uma entidade que representa os fertilizantes nacionais, estão propondo o que eles estão chamando de harmonização tributária. Ou seja, estão propondo tributação de 4% incidente sobre fertilizantes para todo o Brasil. E um estado que é produtor de fertilizante, que estado é esse, Conchão? Estado de Sergipe. Uhum. Estado de Sergipe, que possuía uma fábrica de fertilizantes da Petrobras, foi recentemente arrendada. O Estado questiona no sentido se essa possibilidade dessa harmonização, dessa tributação em 4%, seria uma alternativa para o setor. Então, nós debatemos ontem que nós acreditamos sim que a construção de uma produção maior da produção de fertilizantes no Brasil é necessária, porque nós somos muito dependentes da importação. A CNA apoia, sem sombra de dúvidas, a ampliação da produção nacional. Mas nós vemos com bastante preocupações propostas como essa, dessa harmonização tributária, que pode criar um desarranjo na cadeia de fertilizante nacional, sobretudo com a questão da ampliação da carga tributária incidente e o aumento dos preços dos insumos aos produtores rurais, mas, sobretudo, a geração de um termo que nós chamamos em tributação de cumulatividade tributária, uma vez que vai ser tributado esse imposto e o ICMS é não cumulativo. Portanto, o produtor rural teria direito a esse crédito, é o que não está sendo debatido. Então, a gente vê com bastante preocupação que uma proposta como essa pode criar um certo desarranjo na cadeia de fertilizantes, seja nacional ou seja dos importados. Muito bem. A conta acabar sobrando para o produtor rural. Para fechar esse ponto e a gente partir para a próxima pergunta, qual foi a receptividade dos demais secretários à proposta que vocês dizem que veio da Secretaria de Fazenda de Sergipe para incidência de ICMS sobre fertilizantes no Brasil? Foi debatida, a proposta é do sindicato do Simprefert, o Estado de Sergipe levou esse debate para o CONFAS e nós apresentamos esse ponto de preocupação. Okay. Os secretários ouviram, os outros secretários participantes da reunião ouviram, sem sombra de dúvida, que ali era um debate técnico justamente para ouvir e debater os diversos pontos de vista. E essa discussão, sem sombra de dúvida, vai seguir por mais algumas semanas, por mais algum tempo. Muito bem. Agora eu quero partir para um outro assunto que não é convênio 100, mas tem uma correlação, que é a decisão do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, de a partir de 2021 cobrar ICMS sobre insumos e também produtos agropecuários, aqui citando o exemplo do milho. O efeito desta decisão do Estado de São Paulo pode funcionar como um efeito dominó e os demais estados também adotarem a mesma medida, o que na prática enterraria o convênio 100, principalmente nas cobranças de ICMS entre estados? É um risco. Hoje é um risco que realmente está nos preocupando, está preocupando todo o setor, mas a CNA, através da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo, a FAESP, juntamente com diversas entidades do Estado de São Paulo, estão conversando com o governo do Estado no sentido de que isso não ocorra. Realmente é uma decisão polêmica, preocupante para o setor agropecuário, no intuito de ampliar a carga tributária, sobretudo do produtor rural paulista, não só do produtor rural, mas todo o agronegócio como todo, porque reflete inclusive nas agroindústrias. Muito bem. Esse debate está acontecendo e esperamos um desfecho favorável do ponto de vista para que não corroa a competitividade dos produtos agropecuários paulistas e do Brasil frente ao mercado internacional. Estamos finalizando, já tem fatos na mesa e é por isso que a gente está aqui dando espaço para essa discussão a fim de evitar que o setor
mas que teve o melhor desempenho na economia brasileira também em 2020, um deles acabe por ser mais taxado, né? Muito obrigada, Conchon, pela presença, agradeço pelos detalhes e fica o convite para voltar mais vezes. Agradeço o convite, desejo um abraço, uma boa tarde a todos. A você também. Até a próxima. Então, a gente vai seguir falando de pecuária. O Rabobank projetou um novo recorde nas exportações do boi no próximo ano, um aumento de 5,5% em volume com relação a 2020. De acordo com o levantamento divulgado hoje pelo banco, a expectativa é positiva com relação a novas habilitações para a China, além de haver um incremento de demanda do país asiático para a carne bovina. Ainda segundo o Rabobank, a peste suína africana, a Covid-19 e a oferta ainda limitada de animais prontos para abate e a recuperação do consumo doméstico devem guiar o mercado brasileiro de carnes em 2021. Vamos receber então Wagner Yanagisawa, que traz os detalhes desta projeção para o novo ano. Wagner, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Kellen. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Wagner, diga pra gente, 2021 vai ser um ano em que as exportações devem superar o resultado de 2020? Isso significa preço da arroba mais valorizada? Mais valorizado? Perfeito. A gente deve manter os níveis da arroba do boi ainda em patamares bastante elevados. Talvez não nos mesmos níveis que a gente está acompanhando aí nos últimos 2 meses, que realmente estão bastante elevados. Mas esse aumento de exportação que a gente está acreditando, projetando para o ano que vem, é principalmente pensando na China, que hoje é o nosso maior mercado importador. A gente vê que hoje as exportações para a China estão girando em torno de 40% a representatividade do volume total, e a gente tem uma expectativa de que no ano que vem esse volume seja um pouco maior do que esse ano. Basicamente porque esse ano a gente deve ver que a China tem uma redução na produção de carne bovina na casa dos 2%, e para o ano que vem, mesmo pensando num cenário de aumento de produção nos mesmos 2%, a gente está acreditando no aumento aí de demanda por parte da China em torno de 2,1 milhões de toneladas, né? Então, como o Brasil está realmente ganhando bastante espaço no mercado chinês no último ano e nesse ano também, a gente deve permanecer ainda bastante presente nas exportações. Pode falar. Pois não, desculpe. É só um comparativo, né, para mostrar como o nosso share de mercado está aumentando. Considerando os dados da China de janeiro a setembro do ano passado, o Brasil representava algo em torno de 24% das importações totais da China. E esse ano, principalmente por conta, né, da menor capacidade de oferta da Austrália, que é um grande player exportador para a China, a gente aumentou nossa participação em cerca de 38%. Então, esses níveis aí, pensando no cenário de demanda ainda maior da China no ano que vem, e também na mudança forte nos padrões de consumo do chinês, também aprendendo a cozinhar a carne bovina em casa, a gente deve ver um cenário positivo para as exportações de 2021. Então, nós saímos de 24% de participação no mercado chinês, a carne bovina brasileira, para 38% em 2020, e deve chegar em quanto em 2021, na sua avaliação? Bom, é difícil avaliar esse range, né, mas a gente tem que considerar um cenário que a produção da Austrália esse ano vai cair 13%, no ano que vem a gente espera um aumento muito limitado, na casa de 1%, então a gente deve continuar presente no mercado chinês, exportando bons volumes. Difícil falar se a gente vai conseguir aumentar esse share de 38%, mas sem dúvida vai ficar acima dos 24% e perto desses 38% que a gente está vendo esse mês. O fator limitante, sem dúvida, vai ser a questão do real, vai estar um pouco mais valorizado, isso pode acabar limitando um pouco, mas por conta desse incremento de demanda, dessa mudança no padrão de consumo por parte da população chinesa, a gente deve ficar com patamares ainda elevados de exportação para esse mercado, que hoje representa aí 40% das exportações. Mesmo com a recomposição do rebanho diante da peste suína africana? Sim, a peste suína ainda continua um desafio, né? E mesmo com essa forte recomposição do rebanho suíno no segundo semestre, a gente deve acreditar que para o ano que vem essa redução de demanda ainda vai girar em torno de 4 milhões de toneladas por parte da China. Então é um volume ainda muito alto. Se eu pensar no cenário global de redução de produção de suíno esse ano, que está acontecendo não só na China, mas com grandes exportadores, e também a saída da suspensão da Alemanha, que é um grande
exportador para a China, a gente deve continuar ainda com bons volumes aí com relação à China, principalmente na parte de suínos e bovinos. Muito bem. Agora, nesse ambiente em que você projeta a China como um dos principais fatores para sustentar as exportações bovinas, a gente também entende que aqui no mercado brasileiro, recentemente, o preço da arroba começou a ceder. Só que a oferta está restrita, a exportação que você está prevendo ainda é aquecida e porque o preço se afastou daqueles 300 que a gente chegou a ver em alguns momentos aqui nesse ano de 2020? Bom, de fato a gente sabia que esses preços da arroba do boi gordo ia ter um limite, né? A princípio a gente achou que os padrões de comportamento no final do ano passado estavam guiando a gente por um limite, mas a gente viu que esse ano, né, os incrementos de margem, principalmente para os exportadores, têm permitido, né, junto com um cenário de concentração de mercado para baixo processamento, a gente vê que isso tem permitido segurar um pouco mais os repasses de preço para os outros lados da cadeia e também, em outra partida, o setor também de atacado e varejo também, por conta do fechamento temporário do setor de food service, está conseguindo incrementar vendas esse ano também e segurar um pouco mais o repasse. O ponto é que realmente, por conta da movimentação dos últimos dias, né, principalmente essa queda acentuada de 3 dias seguidos, que não estava acontecendo nesses últimos 2 meses, traz aí que a intenção do frigorífico em ofertar preços maiores já chegou no limite. Né? Então, nossa opinião, aquela expectativa de boi de R$300 fica um pouco mais distante. O ano que vem o cenário ainda vai ter de escassez de animais, né? Redução de oferta limitada para animais, porém no cenário um pouco melhor esse ano, principalmente pensando que a gente está projetando uma redução de produção esse ano e que deve favorecer um pouco a recomposição do estoque de animais. Mas vai lembrar que o fator do ciclo de produção, né, ciclo pecuário, ele vai continuar de baixo no ano que vem. Uma leve melhora, mas ainda sendo um fator limitante, sem dúvida, com relação às exportações. Wagner, para encerrar, eu acompanhei a sua apresentação na manhã de hoje e vi que você também trouxe a perspectiva para suíno e aves. Se puder rapidamente posicionar a nossa audiência sobre o que virá em 2021, na sua visão? Claro. Bom, com relação ao mercado de suínos, então, a China deve continuar demandando bastante carne aqui do Brasil. Hoje representa cerca de 50% das nossas exportações. A gente está acreditando para o ano que vem mais um incremento na casa de 6% de exportação, principalmente pensando no mercado chinês. E também um cenário como acompanha a projeção de aumento de PIB, de recuperação de PIB, uma recuperação também do mercado doméstico. Então, isso deve acabar guiando. É lógico que o fator de custo de produção, principalmente da ração e da reposição animal, vai continuar impactando o setor de suínos e de aves, né, o que deve pôr um limite ali no piso de preços, né? Mas esse cenário de pressão de preços, tanto para suíno quanto para aves, no começo do ano que vem, ele deve acabar guiando o setor. Muito lógico bem. que em níveis menores do que o começo desse ano, né, por conta do lockdown na China, que ocorreu em janeiro e fevereiro, mas para suínos e aves, então, um incremento de produção e de exportação. Aves em níveis um pouco menores de suínos, na casa de 1%, e a produção também, mas pensando principalmente na recuperação do consumo doméstico, já que a carne de aves, por ser a proteína mais barata, é o que deve acompanhar esse ritmo de recuperação no ano que vem. Wagner Yanagisawa, muito obrigada pela presença, uma boa tarde para você e bom trabalho. Muito obrigado pela participação e pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Com as incertezas em relação às chuvas em áreas produtoras de café, o Rabobank projetou, vejam aqui comigo, para a safra 21-22 do grão, 60 milhões e 700 mil sacas. O volume é 10% abaixo das 67 milhões e 500 mil sacas estimadas para a temporada 2021. Vamos aos detalhes das previsões para o próximo ciclo com o Guilherme Moria. Guilherme Moria, que está ao vivo conosco e traz as informações. Essa é uma expectativa de produção, mas você também previu na manhã de hoje, em que acompanhei, preços para a nova temporada na Bolsa de Nova York, que vão ficar em qual faixa e em qual cenário? Seja bem-vindo, Guilherme. Bom, boa tarde, Kellen, boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, falando um pouco sobre os preços, né, as projeções de Nova York, a gente está prevendo um mercado igual ao 2020, né, com muita volatilidade, dadas as grandes incertezas que a gente ainda tem no mercado, tanto no consumo de uma natureza menor, mas principalmente da oferta, que aí sim nós temos dúvidas um pouco maiores, mas a gente projeta que o cafeicultor em 2021 tende a ter um range de preços razoáveis, né, igual a gente observou em 2020, né, na faixa de $1,12 e $1,20
centavos por libra peso, Kellen. Bom, e esse cenário tem ligação com essa perspectiva de uma produção menor também aqui no Brasil no novo ciclo, conforme a gente acabou de mostrar os dados de vocês? Sim, tem sim, Kellen. Na verdade, essa safra, né, 60,7 milhões de sacas para o próximo ciclo, ele contempla uma redução aí de quase 17% para o café arábica, de uma forma bem preliminar ainda, né? Então, a gente tem que acompanhar como que vai ser o desenvolvimento da safra a partir de agora, lembrando que as chuvas só retornaram agora em novembro, e como que vai progredir, mas também contempla também um aumento na produção de café conilon, onde a gente vem observando bons índices de desenvolvimento de lavoura, né? Então, a gente tem uma queda um pouco maior no café arábica, mas em contrapartida a gente tem um leve aumento aí na produção de café conilon, que acaba reduzindo aí em 10% a produção total do Brasil. Um ponto importante é que no primeiro semestre a gente começa relativamente bem confortável na situação do arábica, né? Lembrando que a gente produziu uma grande safra agora em 2020, e provavelmente a gente começa a sentir os efeitos dessa produção menor a partir do segundo semestre, né? Então, quando efetivamente os números estiverem consolidados e a bienalidade menor for realmente quantificada. Muito bem, e essa expectativa de intervalo de preço entre 1,12 e 1,20 reverbera de qual forma no preço pago em reais por saca aqui no Brasil, especialmente com o mercado de café acompanhando atentamente os riscos da segunda onda de Covid? Exatamente. Essa segunda onda de Covid exatamente impacta o mercado de café no consumo, né, em um primeiro momento, onde a gente enxerga o consumo, né, do global de café com um crescimento aí de 1,4%, muito em virtude dessa segunda onda que está afetando os países consumidores de café nesse último trimestre do ano. E aí, para o ano que vem, a gente acredita aí numa recuperação mais consistente na demanda global do grão, e aí consolidando nesses 1,4%. Né? Então, de certa forma, é um otimismo para o consumo do grão, e aí a gente acredita que essa faixa de preço, né, dada essa incerteza no consumo também, mas muito mais atrelada à incerteza como que vai desenvolver a safra, não só no Brasil, mas também nas Américas Centrais e na Colômbia, né? Então, esse range de preço já contempla essas incertezas, né? Então, na média, a gente espera que o preço oscile nessa faixa de $1,20, mas também, principalmente, essa depreciação do real, na casa desses R$5, R$5,50, enfim, ela também vai contribuir bastante para o valor em reais pagos ao produtor em bons patamares, né? Como a gente observou em muitos momentos em 2020, Kellen. Muito bem. Guilherme Moria, muito obrigada pela presença, especialista em café do Rabobank Brasil. Uma boa tarde para você, até a próxima. Muito obrigado a todos, até a próxima. Tchau, tchau. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.